Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Brito de Geografia. Preparado para o Enem? Vem comigo que eu tenho algumas dicas importantes para você. Top 10 do Brito para o Enem 2017. Vamos lá? Antes de falarmos dos temas possíveis que pode cair no Enem, eu quero dar algumas dicas específicas a despeito da prova para você. Primeiro, muita atenção, muito cuidado, leitura, concentração e interpretação. São preceitos básicos para que o bom aluno em Geografia se dê bem no Enem. O Enem 2017 pode vir com algumas mudanças. A Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro ficará responsável pela elaboração da prova. Mas o jeitão, o perfil da prova, talvez não deva mudar tanto. Brito, quando você fala em perfil, jeitão da prova, estamos falando a despeito do quê? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de questão Enem. Podemos observar, nesse tipo de questão que você observa aqui do lado, que você tem um texto, tá? E você precisa ler esse texto com cuidado, grife as palavras principais durante a leitura na hora da prova, para você ir pescando o que ele deseja e fiquem atentos ao que se pede. Normalmente o aluno e a aluna acaba de errar uma questão, por quê? O texto, ele trata de um assunto. O que se pergunta para o aluno é um assunto sobre aquele texto. Mas as alternativas, às vezes pode aparecer alternativas que não estão errados dentro de um contexto geral. Mas fiquem atentos ao que a questão pede. Então grifem, notem, destaquem, para justamente você identificar aquilo que a questão vai exigir de você. Então esse tipo de questão aqui, é uma questão clássica do nosso Enem, onde você tem um texto e observem que as alternativas são curtas, concisas, são alternativas específicas. Um outro tipo de questão que pode aparecer para você é essa questão aqui, com gráfico. A geografia adora gráficos. Dica do Brito, olha só, a geografia se preocupa com aquilo que aumentou demais num gráfico, com aquilo que diminuiu demais num gráfico, com aquilo que está mais concentrado em uma determinada região e que o gráfico evidencia esse é você. Então, fiquem atentos a essa questão. Gráfico também cai bastante geografia. Assim como também essa questão aqui, mapas. A geografia adora questões com mapas. Geografia é mapa, mapa é geografia. Portanto, o que eu devo observar no mapa? O título do mapa, a área que esse mapa está abordando, qual é o tema que esse mapa está trazendo, e notem alternativa por alternativa sobre aquilo que pode aparecer numa questão a despeito da interpretação sobre mapas. Uma outra questão que aparece bastante na geografia, apareceu por exemplo essa daqui, de migrações pendulares, são imagens. Imagens, paisagens, é muito importante para que você domine a interpretação dessas imagens e dessas paisagens. Dica importante, faça a leitura, faça a interpretação. Vai aparecer imagens na prova do Enem e você vai se lembrar que o Brito falou para você. Imagens é importante para o Enem, ok? Agora vamos lá. Top 10. O que será que pode aparecer nesse Enem 2017 e você deve ficar atento? Vamos lá? Primeira dica que eu dou a você, primeiro ponto que sempre apareceu nas outras provas e deve aparecer mais uma vez nesta prova, é a estrutura fundiária. Ou seja, analisar as relações de conflitos no campo, de concentrações de terra, analisar também a questão do agronegócio versus reforma agrária, analisar a dinâmica do campo no Brasil hoje. É importantíssimo você ficar atento a essa questão. O avanço da soja, o avanço do plantio de cana, a importância do agronegócio para o Brasil, a necessidade de se promover uma reforma agrária devido à concentração de terras, são temas importantes que sempre apareceram no Enem e você deve ficar atentos. Dá uma revisadinha nesse ponto. Dica do Brito, fiquem atentos. Estrutura fundiária é um dos temas recorrentes para o Enem, ok?
Dica número 2 que eu separei a você: urbanização. Lembre-se, urbanização é um conceito demográfico, é uma dinâmica populacional com um número excessivo de pessoas que partem para a cidade e vão deixar ao campo. As consequências dessa urbanização: a macrometrópole paulista, a segregação socioespacial das cidades, os enclaves fortificados versus as favelas, os loteamentos clandestinos. Fiquem atentos: urbanização, causas e consequências. Período histórico importante da urbanização no Brasil, meados da década de 60 a partir de 1970. Fiquem atentos, são temas importantes que podem aparecer no vestibular e também, é claro, no Enem. Urbanização são temas recorrentes. Fiquem atentos, o que causa a urbanização e qual é a consequência desta urbanização, ok? Tema recorrente nas provas do Enem: geologia. Desde as eras geológicas, epirogênese, orogênese, dinâmica de placas tectônicas, abalos sísmicos, vulcanismo, até o processo de formação dos solos. Fiquem atentos: laterização, o enferrujamento do solo; lixiviação, a lavagem do solo com a perda de nutrientes. É importantíssimo você dominar os temas acerca da geologia. Sempre aparece uma bendita questão desse tema nos vestibulares e, é claro, não será diferente no Enem, já que nas provas anteriores sempre apareceu uma questãozinha do Enem, ok? A respeito da geologia. Se liga na dica do Brito: geologia deve aparecer no Enem, ok? Tema recorrente da agenda internacional e que você precisa ficar atento: geopolítica. A geopolítica, essa questão que envolve os Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, a União Europeia, o Brexit, os blocos econômicos, a Coreia do Norte, a China emergindo como uma grande potência mundial, a Índia com destaque para os investimentos em tecnologia, Israel com os destaques também para os seus investimentos, a postura da Rússia diante dos conflitos em relação à Síria, o terrorismo, são temas que devem aparecer também no Enem. Fiquem atentos: geopolítica, Estados Unidos, Coreia do Norte, mundo islâmico, Síria, Rússia e, é claro, Oriente Médio. Cuidado, é um tema que deve aparecer no Enem também para este ano de 2017. Dica do Brito: geopolítica mundial é importantíssimo dentro do contexto internacional, ok? Outro ponto importante e que deve continuar aparecendo nos vestibulares e, é claro, não será diferente para o Enem: os fluxos migratórios, a dinâmica migratória mundial. O fluxo contínuo ainda de africanos e povos da Ásia, do Oriente Médio em direção da Europa. Os mexicanos que tentam chegar até os Estados Unidos. Os haitianos, bolivianos, peruanos, africanos, paraguaios que vêm também para o Brasil. A fuga de cérebros do mundo subdesenvolvido para o mundo desenvolvido. Toda essa dinâmica migratória é importantíssimo para o Enem. E digo mais, até mesmo os fluxos existentes dentro do território brasileiro. A própria migração de retorno, a permanência da nossa nova fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, nordeste e norte do país, são temas recorrentes e que este ano o Enem deve cobrar mais uma vez do aluno e da aluna. Se liga na dica do Brito, ok? Outro tema importante na dinâmica mundial e dinâmica de Brasil: a população. Características da população. Demografia mesmo, aspectos relacionados a conceitos básicos: natalidade, mortalidade, densidade demográfica, expectativa de vida, mortalidade infantil, qualidade de vida e índice de desenvolvimento humano. São temas recorrentes que aparecem e necessita do aluno esta análise, tanto do Brasil quanto do mundo, quanto geral. Fiquem atentos, é um tema recorrente: população Brasil e população mundial. Deve aparecer no Enem 2017, ok? Se liga na dica do Brito: populações do Brasil e do mundo. Vai aparecer mais uma vez no Enem 2017. Outro tema que sempre aparece no Enem, e aí não envolve só a geografia, envolve também a filosofia, envolve também a sociologia, é a questão da globalização.
como a ciência, a tecnologia, o comportamento da sociedade contemporânea, a influência do capitalismo financeiro monopolista, a influência das redes sociais, sempre aparece nas questões que envolvem geografia, sociologia e filosofia. Existem autores importantíssimos na sociologia e na filosofia, e aí os professores da área são muito mais competentes para falar desse tema, como por exemplo Adorno, Schopenhauer, o próprio Milton Santos, que é um geógrafo, mas que também transita competentemente por essa área, trata desse assunto importantíssimo para a questão da globalização, essa questão da participação dos fluxos financeiros, dos fluxos de pessoas, dos fluxos de materiais e serviços e como nós estamos compreendendo e nos comportando diante de toda esta nova fase que o mundo contemporâneo começa a experimentar. Qual é o comportamento dessa sociedade, a nossa identidade própria? É um tema importantíssimo e deve aparecer demais mais uma vez no Enem 2017. Dica do Brito: globalização, não só para geo, mas também para filo e também para sociologia, é importantíssimo para este Enem. Valeu? Um outro tema importante que tem aparecido demais nas provas de geografia, junto com filosofia e sociologia, é a diversidade cultural. Diversidade cultural, diversidade de gênero, as etnias, as formas com que as manifestações exacerbistas têm se experimentado no mundo de hoje. É também um tema recorrente dos Enems anteriores e que deve mais uma vez ser contemplada neste Enem 2017. Dê uma verificada nos principais autores, mapas que podem identificar a presença e a diversidade cultural e étnica em determinadas regiões. Isso vai envolver até mesmo esse exacerbado movimento de separatismos existentes no mundo, a própria Escócia, a Catalunha, a própria região, por exemplo, do País Basco, que também está vinculada à Espanha, a região de Kosovo, a questão da Crimeia. Essa diversidade cultural, essa diversidade étnica está presente como no mundo hoje? Com certeza o Enem vai querer saber o que o aluno pensa a despeito desse novo momento que nós estamos vivendo acerca de toda essa diversidade. Então, esse é um tema que deve aparecer mais uma vez no Enem e que você deve ficar atento e que você deve prestar atenção. Ok? Se liga então, diversidade cultural, étnica e também a questão exacerbista desses nacionalismos e dessas identidades que aparecem cada vez mais, vai constar nas questões do Enem 2017. Ok? Para finalizar, uma dica importantíssima que sempre aparece no Enem. Meio ambiente, impactos ambientais, efeito estufa, aquecimento global, ilhas de calor, inversão térmica, desmatamento, apropriação indevida dos recursos naturais, questão da água, questão do lixo e tantos outros temas que aparecem aí. Sempre, nos últimos anos, aproximadamente 23% das questões Enem estiveram associadas às questões ambientais. Então, última dica do Brito: estude meio ambiente e os impactos ambientais, a interferência do ser humano no meio ambiente, seja no habitat rural, seja no habitat urbano, porque o Enem com certeza vai te questionar sobre meio ambiente e impacto ambiental. Ok? Valeu! Essas foram algumas dicas importantes que eu salientei a você a despeito do Enem. É lógico que existem tantos outros temas que podem aparecer relacionados ao Enem 2017. Mas fiquem atentos, justamente em tudo que você estudou durante este ano. O Enem é uma prova genérica, é uma prova onde você vai observar que os alunos de todo o país, Roraima, Acre, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos eles têm que estar aptos a justamente ter condições de resolver essa questão, essas provas. Então, ela não é uma prova genérica, ela não é uma prova específica de uma determinada região ou outra. Por isso, requer os seus conhecimentos básicos de ensino médio. Por isso, fiquem atentos.
O Enem trabalha com competências e habilidades. Competência de você saber ler, habilidade de você conseguir interpretar. Então o aluno precisa ficar muito atento com essas questões. Por isso, fiquem bem atentos justamente com conceitos. Domine conceitos, saiba interpretar esses conceitos, saiba aplicar esses conceitos nas questões que envolvem o Enem, nas questões que envolvem o tema que ele está te abordando. Então, a última dica do Brito é: domine conceitos, domine interpretação, esteja atento e concentrado. No mais, você se dedicou um ano inteiro. Agora é a sua hora de ir lá, fazer essa prova, buscar essa vaga e comemorar a conquista do tão almejado curso nas grandes universidades do Brasil. Ok? Eu que aqui estou, em vós confio. Vai lá e conquista essa vaga. Valeu!